Boa noite, pessoal. Então a gente está iniciando aqui mais uma aula, né, do curso, aula ao vivo. Você pediu para habilitar o microfone, permite que todos participem de mensagens. Sim, está habilitado. Qual é Daiane, né? Daiane, aqui. Oxe, foi. Então deixa eu ver onde é que funciona isso. Configurações. Se quiser ouvir reunião por telefone, forma de denunciar, configurações. Tenta mandar. Não. Esse aqui é o meu. Eu vi essa opção aqui. Controle de organizador. Ativar microfone. Pronto, acho que agora você consegue. Eu não sabia disso, ó. Tava. Pode falar. O senhor está me ouvindo? Tô sim, muito bem. Ok. Professor, o senhor tinha mencionado em outras aulas, na primeira eu acho, que caso tivéssemos dúvidas, poderíamos contatá-lo para tirar em outro horário, que não das aulas. Como eu faço para entrar em contato? Porque, por exemplo, eu tive algumas dúvidas com algumas atividades que eu não consegui dar andamento. Certo, beleza. Como é que você faz? Fala comigo pelo portal, por aqui. Você pode, aqui mesmo no Google, você pode mandar uma mensagem para mim. Eu acho que, por exemplo, como é teu nome? É Daiane, né? Se eu Isso. quiser, você tem acesso aqui a pessoas. Se eu quiser mandar uma mensagem para qualquer pessoa aqui, eu clico do lado e enviar e-mail pro aluno. Né? Vai chegar um e-mail para mim. Você pode vir no meu aqui, deve ter essa opção. Enviar e-mail pro professor. Manda uma mensagem para mim, vai chegar para mim, eu respondo para você, a gente combina um horário, né, fora do horário da aula, e a gente faz isso. Mas, por exemplo, eu acessei essa parte de pessoas e clicando na pessoa não apresenta a parte de e-mail. Não? Não Então, tem esses 3 pontinhos, não entendeu? tem? Beleza. Então, no mural você compartilha. Professor, eu gostaria de marcar com... Aí é até bom que a turma vê. Aí eu fico conversando com você ali no mural mesmo aqui, né? Adicionar você pode mandar acho que você consegue mandar uma mensagem aqui no mural. E Caso você escrevendo um pode, aviso. eu acho que você também pode, ó, escolher a pessoa aqui, ó. Eu marco todos. Mas você pode ver se aparece minha opção e escrever a mensagem para mim por aqui. O senhor selecionou o quê para aparecer a No a mural, pessoa? aqui no mural, ó. Aqui, ó, mural. Aparece essa opção para você, para. Não, só escrever um aviso para a turma. Não, então escreva, vai chegar para mim. Aí você Certo. escreve e eu vou já. Aí vai aparecer um no mural. Aí eu vou comentando aqui embaixo, conversando com você. E a turma tá acompanhando, é até bom, porque se alguém quiser participar, aí eu digo, vamos combinar tal horário? Então tá bom, eu mando um link pra você e a gente bate um papo no horário que a gente combinou. Pronto, Eu, ok. não se preocupe, exatamente isso que eu quero mesmo, essa participação de vocês. Né? Então é como eu tava dizendo. Era só isso, Daiane? Oi? Era só essa a sua dúvida? Era sim, obrigada. Perfeito. E aí, gente, as atividades aqui, ó. Tá tudo aqui. Vocês estão vendo que muita coisa já está programada. Cada dia esse azulzinho é o que aparece para vocês. O asterisco que é uma aula ao vivo. Amanhã tem essa parte, como eu estava dizendo. Eu deixo dia a dia, não publico tudo para não assustar. E também dia a dia, porque sempre, todo dia você vai receber uma mensagem de aulas que você precisa assistir. Então você tem que estudar todo dia. A ideia desse curso é estudar todo dia. Não é estudar uma vez na semana, na aula ao vivo, nem 2 vezes. Não. Todo dia. Agora é todo dia, 3 horas por dia? Não precisa disso. Olha o tempo de aula. 12, 20 minutos. Aqui, essa próxima semana vai ser bem tranquila. É de 30 a 50 minutos.
E se tiver um dia que você perder, no outro dia você assiste os 2 dias seguidos, dá ali 1 hora. Mas você precisa assistir, pelo menos ter o conhecimento, tentar replicar alguma coisa na ferramenta, para você aprender, para você assimilar o assunto. Senão você não vai conseguir assimilar. Beleza? Na próxima, já tem aqui a atividade 4, apesar de não ter terminado a semana, eu já deixei disponível. Então, tem essa aula aqui que vai aparecer para vocês, que é meio que uma aula de revisão amanhã. Tem essa de sexta. Segunda, a gente tem aula normal de 8 horas, certo? Terça, tem esse conjunto de aulas, vai aparecer para vocês. Se vocês, inclusive, disserem, professor, libera logo essas aulas tudo de uma vez, eu prefiro, porque se eu tiver um tempo, eu já assisto as da frente. Eu acho meio difícil, né, acontecer isso, porque o pessoal ainda está atrasando nas atividades, então é porque está andando atrasado. Então, eu acho difícil alguém estar adiantado. E aí, desse jeito, pelo menos, fica sempre avisando vocês. Aí tem a aula de quarta. Na quinta e na sexta da semana que vem, não tem nada. Então, eu deixei para quê? Para que você possa ir estudar, se tiver alguma coisa faltando, colocar em dia atividades, né? E tem a atividade 5 que vai aparecer para você já aqui, que é um simulado, um questionário, né? No dia 28 já está aqui programado o início do segundo módulo, né? Então, aqui quando eu começar o segundo módulo, a partir do dia 28, no caso, até dia 27, aqui eu acho que está programado para 28 de agosto, né? Eu vou até mudar. Isso aqui é para 25 de agosto. A data de entrega aqui é 27. E a programação, posso botar ele aqui na terça-feira, já mostrar. Tipo, na terça já dá para vocês pensarem em fazer isso aqui. Já vai aparecer para vocês. E é a última atividade. Então, até o final do mês, 27 de agosto, 28 de agosto, essas atividades têm que estar entregues, têm que ser entregues. Tá? Para vocês poderem entrar aqui, já vai entrar o segundo módulo de estatística descritiva, né? E aí, como está marcado aqui, e vocês, eu já estou avisando que vocês estão em aula, né? Mas eu aviso também pelo mural. Mas vocês que estão aqui já estão sabendo. Próxima aula, segunda-feira, 8 horas. No resto da semana, você não vai ter aula ao vivo. Você vai ter só essas aulas aqui para assistir, esses 2 dias reservados, para você botar atividades em dia, até já fazer a atividade 5, que vai estar liberada dia 22 de agosto. Já, né? E aí, na semana seguinte, na segunda-feira, não teremos aula. Será que aulas já de estatística descritiva, né? Aqui também. Na quarta-feira apenas, dia 30, nós teremos uma aula, né? Na outra semana, isso aqui é a semana que vem, a gente tá nessa, né? Semana que vem, na segunda, não vai ter demais para vocês terem tempo. Na outra semana da estatística, temos uma aula aqui na quarta, certo? E quinta e sexta, aulas gravadas, porque esse início tem um bocado de aula gravada de estatística descritiva, que eu queria que vocês assistissem, que era para dar um embasamento a vocês, para que eu possa, na semana seguinte, entrar já em alguns assuntos mais avançados, assim, e aí eu precisaria que vocês tivessem esse conceito. Então, por isso que na semana seguinte a gente também só vai ter uma aula, mas que eu estou vendo que algumas vezes é suficiente, né? Só uma aula. Mas o que eu quero é dar sempre 2, né? Essas últimas semanas foram só uma, né? Mas quando isso acontece, tem uma justificativa, né? Ou eu estou querendo que vocês se dediquem a fazer essas atividades, ou eu estou querendo que vocês botem em dia aí algumas aulas atrasadas. Outra coisa que eu falei, se você faltar uma aula ao vivo e quiser compensar, vocês têm, essa aula ao vivo é muito importante, gente, porque é nela que eu trago as práticas, né? A aula gravada é aquela aula mais de conteúdo, né? De explicando o que é o assunto e tudo mais. Mas a discussão, os exemplos, a prática em si, a conversa, o bate-papo, essa troca de informações, a gente só vai ter na aula ao vivo. Então, por mais que você não participe, o que é que eu peço? Assista depois, massa, beleza. Pegue um horário, sempre vai ter final de semana aí também para você botar em dia. Você está aqui com um propósito, aprender. Então não adianta você entrar aqui para querer aprender, mas você não seguir. Você tem que seguir, tem que ter disciplina, pessoal. EAD é bom, é cômodo, é bacana, é.
Mas tem que ter disciplina, não tem só lado bom não. Tem que ter uma disciplina de você se organizar. E aqui eu já organizo para você o seu estudo. Eu já deixo o seu estudo organizado, é só você seguir. É só você seguir, né? Então, eu peço que vocês estejam em dia disso aí, né? Principalmente quanto às atividades. E se você faltar uma aula, eu até disse, né? Eu disse aqui numa mensagem que eu mandei, eu vou liberar depois aqui uma opção de reposição de aulas, que é uma atividade, reposição de aulas. O que é essa reposição de aulas? Eu vou abrir aqui, atividade e reposição de aulas. Aquela aula que você perdeu, você assistiu. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que o professor fez. Ou você vai descrever o que o professor fez. Um texto. Como se você estivesse transcrevendo. Professor, você entendi o que você falou, explicou sobre isso. Você vai transcrever, né, em detalhes o que eu estou falando, mas você vai dizendo. Entendi, no momento tal, o professor explicou sobre tal assunto, pode digitar. Entendi isso e isso. Isso é a fórmula, para escrevendo mesmo. E depois você anexa esse documento, porque eu sei que você assistiu a aula. Certo? Não é bem uma transcrição, até porque se fosse uma transcrição, você pode jogar no software aí que vai transcrever o que eu estou falando. Mas não é isso. Você vai falar com suas filhas, não precisa ser muita coisa não. Em uma página você resume o que eu fiz naquela aula. Uma página você resume. Então eu sei que você assistiu aquela aula ali. Então para mim já conta como uma presença. Né? Já conta até mesmo como uma atividade. Né? Porque é aí onde você vai aprender. Pronto. É isso. Né? Eu vou botar ainda essa atividade de reposição de aulas aqui mais na frente. A atividade de reposição de aulas eu até aceito depois, no segundo módulo. A atividade de reposição de aula do primeiro módulo ainda aceito ainda no segundo. Mas as atividades normais não. Eu preciso que estejam prontas para a gente entrar no segundo módulo com elas prontas. Beleza? Então vamos lá. Vou trazer hoje um exemplo aqui, né, do uso de tabelas dinâmicas, do uso de recursos aqui de tabelas dinâmicas que é um pouco mais interessante do que o que a gente já tinha visto, beleza? Eu vou criar aqui um arquivo novo para ficar mais simples de entender. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou pegar os dados que eu tenho, que está nessa planilha, dou um Ctrl T aqui, ó. Peguei todos os dados e vou colar aqui. Tá aqui os dados, beleza? Ficou assim, eu vou aumentar. Vou fazer uma prática que é exatamente o que eu estou pedindo na atividade 4. Como vocês sabem, eu não faço toda, né? Mas eu dou aqui o início da atividade e vocês vão complementar. Perceba que na atividade 3, que já está postada, eu pedi para vocês criarem o dicionário de dados conforme está aqui, ó, nesse arquivo. Ó. E eu disponibilizei esse arquivo, né? Explicando o que é cada campo. Pedi para você explicar o que está acontecendo com cada variável a partir dos resultados calculados e ou gráficos apresentados, conforme explicado no aula livre da semana. Ou seja, isso aqui, estatísticas individuais. Já está feita de algumas, vocês vão fazer para as demais. Só que o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão explicar o que está acontecendo. O sexo, né? Um exemplo, né? Você pode dizer a quantidade de homens que fazem reservas é menor do que a quantidade de mulheres. E aí você tentar justificar, de acordo com, né, como é um negócio simples, que é a hospedagem de pessoas, vocês podem entender que talvez a quantidade de mulheres da população deu bem parecido com a quantidade de mulheres, né? A população brasileira tem uma quantidade de mulheres maior, provavelmente vai ter mais mulheres também fazendo reservas, né? Mas deu a entender que o sexo não é uma diferença muito grande, né, em relação ao quem faz as reservas, né? Identificar variáveis que possam influenciar na avaliação do hóspede e sugerir uma ação a ser tomada. Essa é a parte mais importante. Que aí é onde eu fiz essas avaliações aqui, análises. Eu comecei com as tabelas dinâmicas, mas eu fiz aqui, ó, análise de valores por diárias.
Eu criei algumas tabelas dinâmicas para analisar o valor por diárias. Eu falei isso na aula passada, né? E expliquei por que é que o sábado é mais caro. Por a média do valor da diária. Porque é cobrado mais caro, né? Análise de ocupação por dia, né? Por exemplo, eu calculei aqui com a tabela dinâmica que no domingo eu tenho normalmente 2 check-ins, tem uma média de 2,5 dias, né? Quem se hospeda no domingo fica em média de 2 a 3 dias, e a média de avaliação de quem se hospeda no domingo é 7,5. A gente fez aquela análise de que quem entra na quinta-feira, quem entra na sexta-feira normalmente é mais exigente. Aparentemente, a gente tem uma base de dados pequena, com 30 e poucos registros, mas vamos considerar que esse resultado veio até de uma base de dados já com mais de 100 registros e deu esse resultado aí. Será que essa amostra, né, foi uma amostra boa? Por que esse 7,4 aqui? E a gente chegou naquela discussão de que provavelmente quem vem no final de semana está pagando mais caro, é mais exigente, vem para descansar, vem para se divertir, para entretenimento, e aí termina sendo mais rigoroso na avaliação e por isso dá a nota mais baixa. Isso acontece com quem faz check-out no domingo. A gente viu que quem faz check-in na sexta e quem faz check-out no domingo costuma dar notas mais baixas. A gente discutiu tudo isso na aula passada. Não vou rediscutir aqui, né? Que, ó, quem entra na sexta passa de 2 a 3 dias também, sai no domingo ou na segunda. Normalmente, não quer dizer que todo mundo, né? Mas isso é uma média. E assim por diante, né? A gente fez uma análise aqui por dia, discutiu isso, ou seja, que ações eu vou tomar baseado nisso? Eu vou botar um funcionário no final de semana, eu vou dar uma comissão aos funcionários que trabalham no final de semana para tentar melhorar essas notas, porque, por exemplo, minha nota na segunda e na terça, de quem entra na segunda e na terça, tá? Já é boa, que também é boa de quem sai na terça e na quarta. Isso é sinal de que quem fica ali entre segunda e quarta, né, quem se hospeda entre segunda e quarta, costuma já dar uma nota boa. Então, talvez eu dê ali a minha folga aos funcionários na terça, na quarta, já que eu tenho ali hóspedes menos exigentes, entre aspas, digamos assim, né? Eu poderia ver a minha taxa de ocupação por dia, né? Eu poderia fazer essa análise que não tem aqui, né? Não tem aqui taxa de ocupação por dia. Por exemplo, eu poderia botar para cada dia, verificar se ele está ocupado para essa reserva, por exemplo. Né? Como é que eu faria isso? Né? Isso pode ser até uma atividade, né? Posso até botar isso na atividade. Cria uma coluna nova que é a taxa de ocupação, a ocupação por dia, e descubra a taxa de ocupação por cada dia. Por exemplo, eu poderia dizer que para essa reserva aqui, o domingo estava ocupado? Não, porque ela começou na quinta e terminou no sábado. Ela começou na quinta-feira e terminou no sábado. Como é que eu sei? Porque ela teve 2 diárias, então ela ocupou a quinta e a sexta. Então o domingo não foi ocupado. Né? Então, eu poderia fazer uma forma de calcular a taxa de ocupação? Poderia. Sei lá, eu poderia aqui pensar em calcular, vou botar até aqui por fora. Domingo. Domingo foi ocupado aqui? Eu posso até fazer isso manualmente, né? Não. Mas como é que eu faria isso sem ser manualmente? Uma vez que ia dar um trabalho danado, mesmo sendo poucos registros, né? Eu iria fazer alguma fórmula, que iria verificar, por exemplo, se existe aqui, né? Eu poderia fazer um se, né? Ou uma fórmula que iria calcular os dias da semana ocupado aqui. Eu poderia também fazer assim, aqui eu colocar os dias da semana, quinta e sexta. Como? Pegou a própria quinta, somar com 2, tentar pegar a data, ou calcular pela data do check-in, data do check-out, né? E aqui eu pego o dia, fazer, por exemplo, isso aqui, ó, nesse caso aqui, 3 a 5, então foi dia 3 e 4 que foi ocupado. Dias 3 e 4. Uma fórmula que eu pegue o dia 3 e o dia 4. O dia 2 e o dia... Aqui só o dia 2. Aqui ele vai pegar 8 e 9. Como é que eu faria isso? Posso deixar até com atividade para vocês fazerem. E aí eu ia ver todos os dias que estavam sendo ocupados ali
e iria ver quantas vezes o domingo estava ocupado, quantas vezes o percentual de ocupação do domingo, do sexta, do sábado, de todos os dias, e ver aí uma análise de ocupação por dia e jogar isso aqui. Né? Seria uma opção também de se analisar a taxa de ocupação por dia. Né? E aqui eu falei da análise de avaliações. Eu já fiz esse desenhozinho trazendo para vocês, mas a gente vai brincar aqui na aula de hoje mais com ele. Então aqui foi o que eu pedi para vocês. Ó. Ver o que é que influencia na análise para a avaliação dos hóspedes. Análise de avaliações. Né? Então, quando eu estava aqui nas estatísticas individuais, eu comecei a ver, por exemplo, que eu fiz alguma análise aqui. Média do valor da diária. Aqui eu só fiz uma descrição que a gente chama univariada, né? Apenas dessa variável, valor da diária. E eu descrevi ela aqui. Peguei o valor mínimo, o valor máximo, média dos valores, a mediana. Aí já fiz um cálculo de quantidade percentual de diárias abaixo de um certo valor, quantidade de diárias acima de um certo valor. Né? Fiz isso aqui em aulas passadas. Mas para eu fazer o que eu estou pedindo já aqui na atividade 3, que é uma análise, eu preciso fazer o quê? Essas tabelas dinâmicas. Né? Onde eu vou, por exemplo, aqui criei uma tabela dinâmica para ver a avaliação em relação à quantidade de diárias. Né? Eu fiz isso aqui também, não foi? Fiz aqui, né? A avaliação em relação ao dia de check-in, ao dia de check-out. Então, baseado nisso, né, baseado nessa análise que você iria fazer para cada atributo, eu já estou dando as dicas aqui, né? Qual que será que deve influenciar? Né? Provavelmente aqui o dia da semana. Eu fiz também uma com sexo e mostrei aqui, ó. Aqui eu deixei mais estruturadozinho, mas eu mostrei que o sexo provavelmente influencia, né? Visto que o sexo feminino, o F, tem uma média, ó, quando a mulher faz a avaliação. E veja que a gente já teve uma amostragem boa, né? Porque a gente já teve aí de 30 e poucos registros, acho que tem uns 20 que são mulher e 16 homens, eu acho que é isso. E você tem uma média aqui de 7,9, enquanto os homens dão nota 9. Aparentemente o homem costuma ser menos rigoroso do que as mulheres quando vão dar a nota, porque quem faz a reserva é quem dá a nota, né? Não é quem se hospedou, mas tinha... Não, quem faz a reserva é quem dá a nota. Então você pode analisar isso aí, e é isso que você vai dizer, ó, o sexo provavelmente, você não tem como afirmar ainda, que você ainda não tem recursos para isso, a gente ainda não estudou, né, alguns testes de hipóteses, né, que vai fazer essa avaliação, a gente vai estudar lá na frente, no terceiro módulo, mas vocês podem aqui já dizer, provavelmente o homem é menos propício a dar notas baixas, e aí você justificar, por causa, talvez, o homem não ligue tanto por isso, e você tenta ir psicologicamente tentar justificar o motivo disso, já que você teoricamente entende do negócio aqui, né? É um negócio não tão difícil de entender. E aí você dizer, isso aqui é real, tá, gente? Esses dados apresentados aí poucos, são reais, tá? Não foram dados fictícios que eu criei, nem aleatórios, não. E aí você pode justificar. E o que fazer? Qual é a ação a tomar? É isso que você vai fazer aqui na atividade, na parte 3, da atividade 3. Né? Para cada um que você descobriu ali 2, o sexo, o dia da semana, que fez o check-in, o dia do check-out. Né? Você fez uma pequena análise utilizando tabelas dinâmicas, você já justifica ali, você pode usar o Excel e justificar no próprio Excel, né? Mas o importante é que você envie esse arquivo para mim, ou qualquer planilha eletrônica. Na atividade 4, já vou pedir para vocês criarem basicamente um dashboard. Vocês ali não criaram ainda na atividade 3, só criaram a tabela dinâmica, justificaram as prováveis influências, o porquê e qual a ação a ser tomada. Só isso que eu quero. Né? Na atividade 4 é basicamente isso que eu vou fazer na aula de hoje e também na aula de segunda-feira, o que for preciso fazer.
Que é o quê? Vocês vão pegar avaliações das hospedagens, né? Colocar na planilha. É isso que eu fiz aqui, ó. Vocês vão pegar essas avaliações, colocar aqui na planilha. Vocês vão criar tabelas dinâmicas relacionadas às avaliações, né? E aí vocês vão fazer essas análises. Já que vocês já sabem mais ou menos quem são as variáveis que podem influenciar na avaliação, porque você já fez a atividade 3, né? Você precisa ter feito a atividade 3. Não faz sentido você vir para 4 sem ter feito a 3. Vocês vão ver a presença ou não de, por exemplo, eu dou sugestões aqui. Criar tabelas dinâmicas relacionadas. Aqui precisa ajeitar esse texto. Deixa eu ajeitar. Criar tabelas dinâmicas relacionadas às variáveis que parecem influenciar nas avaliações, tá? Estas tabelas dinâmicas devem deixa eu melhorar aqui. Sim, essas tabelas devem ficar em outra planilha. É o que eu vou fazer agora. E relacionar. Beleza. Em outra planilha. As variáveis. Deixa eu ver. Sexo. Quantidade de diárias. Presença ou não de crianças em hospedagens. O dia do check-in e o dia do check-out são sugestões, não é obrigado, de análises para verificar a influência nas avaliações. Isso ficou bom agora. Criar 3 tabelas dinâmicas relacionadas às variáveis que parecem influenciar nas avaliações. Parecem influenciar o resultado, as avaliações dos hóspedes. Não sei como é que eu estava com a cabeça. Estas tabelas dinâmicas devem ficar em outra planilha. As variáveis, se é quantidade diária, presença ou não de crianças na hospedagem, o dia de check-in e o dia de check-out, são sugestão de análise para investigar a influência no resultado das avaliações. Nas avaliações. Nos resultados das avaliações. Aí eu coloquei aqui. A planilha em anexo, utilizada em aula, dá uma ideia de como a análise deve ser feita. Você deve verificar se a média das avaliações é fortemente alterada ao variar, ao modificar. A média das avaliações é fortemente alterada ao mudar o valor da variável investigada. Em análise. Tá. É porque eu não quero dar nome ainda às variáveis, mas o nome dessa variável seria uma variável independente, a gente vai estudar isso depois. Mas como a gente está no início, eu prefiro ser bem básico, para que não assuste tanto vocês agora, para que preparem, e aí uma hora do curso a gente vai acelerar, tá, gente? Por isso que agora eu estou deixando vocês esquentarem os motores, mas a gente vai acelerar aí a partir de setembro, beleza? E aí depois você vai criar um dashboard com segmentação em gráficos que representa os dados da tabela dinâmica, semelhante ao que está no arquivo em anexo, né? Salvar. Essa é a atividade 4.
E aí, esse arquivo é esse aqui, né? É esse aqui. Esse que eu estou criando agora é o que vocês teoricamente vão fazer. Vocês vão fazer semelhante a esse. E o que eu estou criando agora é basicamente o que vocês vão fazer. Opa! Isso aqui é algo que vocês vão ver depois. Ó. Isso que eu acabei de abrir. Então eu vou criar uma nova planilha. Eu vou criar agora a tabela dinâmica baseado nisso que eu estava falando. Eu não vou nem copiar essas daqui que estão aqui, tá? Ó, que eu criei aqui, essas tabelas. Eu nem vou copiar. Eu vou deixar aqui, ó. Então, como é que eu crio tabela dinâmica? Mais uma vez, já fiz isso várias vezes, tem aula gravada também, sem ser ao vivo. Fiz aqui. Deixa eu ver vocês estão aqui, né? Sim, posso abrir. Tô vendo agora a sua pergunta, Dayane. Vou abrir essa atividade aí, tá? Eu tinha falado no mural e vou abrir. Então eu vou aqui inserir uma tabela dinâmica deste intervalo aqui. Ele já marcou, né? E ele marca aqui o intervalo, ó, planilha 1, A1 até T37, e eu vou deixar aqui marcado em uma nova planilha. A tabela dinâmica, normalmente a gente cria uma nova planilha. Ele criou aqui na planilha 2. Eu vou dar nome aos bus, né? Chamar aqui de dados. Dados APT. Chamar assim, certo? Vou chamar aqui de tabelas dinâmicas. Vai ficar mais organizado que o outro. E aí eu vou criar uma tabela dinâmica aqui. O que é que eu até sugeri? É uma análise das avaliações. Então, o que eu vou calcular, os valores, são médias de avaliações. Mas o que é que eu quero que apareça nas linhas? Eu já fiz isso, né? A data do check-in, não. O dia do check-in. Que é algo que eu já calculei aqui, ó. Está calculado aqui. Foi um campo calculado. Tem campos que a gente vai calcular. Inclusive, um que eu coloquei novo e não acho que trouxe na aula, é um chamado Tem Criança. Não tinha esse campo, mas eu precisei fazer, até porque eu cobrei uma atividade, né, lá como uma posição. Esse campo pode olhar aqui na planilha anterior, nas versões anteriores dessa planilha, que tem várias versões, vocês estão vendo, né, que eu vou criando. Não tem esse campo Tem Criança. E como é que eu sei que tem criança? É só verificar esse outro campo aqui, essa célula, né? Então eu vou fazer uma fórmula desse jeito aqui, ó. Se, eu gosto de abrir no bloco de notas as fórmulas para ficar mais fácil vocês verem. Se G2 é maior do que 0, é porque tem criança. Então, o lado positivo, né, verdadeiro, é o segundo parâmetro. Isso aqui é uma separação de parâmetros. Esse aqui é a resposta verdadeira. Separação de parâmetros, resposta falsa. Então, assim ou não. Então, ele vai mesmo calculando aqui se tem ou se não tem. Então, um novo campo aqui que me traz a informação. Então, nesse campo aqui, eu não vou botar ainda que sem ter criança, mas eu vou botar outro calculado que eu calculei, que é o dia do check-in. É o que eu quero que apareça nas linhas. Já fiz isso. Mas o que é que eu quero que ele calcule para cada dia de check-in? Eu quero que ele calcule a minha avaliação final. Só que o que é que ele está calculando aqui? Por padrão, a soma. Eu venho aqui, configuro e eu quero a média. Eu venho aqui, tiro esta. Opa, não é aqui não, errei, né? Deixa eu só... Esse aqui. Deixar a média. Uma casa decimal tá bom já. Né? Então eu quero a média de avaliação. É importante que eu vá configurando aqui minha tabela dinâmica, que tem rótulos de linha. Não, eu vou botar aqui, né? Dia da semana. Aqui tem média da avaliação. Beleza, média da avaliação. Vou chamar de média das avaliações. Às vezes acontece isso, né? Você copia aqui, formatação e tchau. Pronto, então eu tenho uma média de avaliações de 8.4. Lembrando que essa média de avaliações aqui, ó, é essa média aqui por dia da semana. Não necessariamente, quer ver uma coisa? É minha... Aqui no caso ele calculou a mesma, né? 8.36, vai dar a mesma coisa no caso, né? 8.36. Deixa eu ver se ele... Isso, 3611. É isso mesmo, ele calcula a mesma. É a média, não deixa de ser a mesma média, perfeito. Então, vai dar no mesmo no final. 8.4, certo? Aqui é por dia. Beleza.
Então foi que eu pedi lá uma análise por dia. Eu já vi que provavelmente eu tenho aqui problema no check-in da sexta. E eu fiz aquele cálculo, beleza, eu quero agora fazer uma análise aqui pelo sexo. Mesma coisa. Vou aqui, inserir tabelas dinâmicas, posso vir por aqui já direto, e aí eu vou criar na planilha existente, outra fórmula, em planilha tabelas dinâmicas A14, vou clicar nesse botão e vou marcar o intervalo. Né? Às vezes, pessoal, você não, numa tabela muito grande, você não quer ir até lá embaixo. Não tem problema, você vem até aqui, qualquer ponto, vem aqui na caixa de texto e muda para o final, que é 37. Aperto aqui. Nesse caso, vai ser criada em planilha existente, tabelas dinâmicas, ok. Então ele vai criar aqui. Essa outra tabela dinâmica, que eu quero fazer separadamente, eu quero ver pelo sexo. Inclusive é desse jeito que você vai analisar aquela questão 3 aqui, na atividade 3, essa parte aqui, ó. Identificar as variáveis que possam influenciar na avaliação do hóspede e sugerir a ação a ser tomada. É aqui como você vai fazer essas tabelas dinâmicas. Né? Por isso que na atividade 4 você já vai ter isso aí pronto. Né? Se você começar a fazer desse jeito que eu estou fazendo, até mesmo na atividade 3, quando chegar na atividade você já vai ver que 4 que já vai ter essa parte e pronto, só vai fazer um dashboard simples, bem simples mesmo. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu clico aqui para aparecer os campos, né, da tabela dinâmica. Do mesmo jeito eu quero uma avaliação, então eu vou calcular aqui a média. Posso calcular qualquer outro tipo de informação, né? Como vocês estão vendo aqui. Vou tirar as casas decimais. Já vi também aquilo que eu tinha mostrado para vocês, né? Que feminino e masculino. Outro tipo de campo que eu vi que pode influenciar era o quê? Inserir tabela dinâmica, era e aqui eu posso selecionar todos, do mesmo jeito. Era a quantidade de diárias, que eu disse a vocês, né? Quantidade de diárias. Ó. O outro é a quantidade de diárias. Cadê ele? Quantidade de diárias e avaliação. Mesma coisa, média. Vou ajustar tudo direitinho, né? Aqui eu vou também chamar de sexo do hóspede ou do responsável, né? Média das avaliações, quantidade de diárias, média das avaliações. E aí você também vai ver que quando eu tenho 1, 2 diárias, aparentemente, às vezes por tabela fica ruim de ver isso, gente. Mas vocês estão vendo, quando vai aumentando a quantidade de diárias, vai baixando a nota. Provavelmente existe uma relação aqui, não sei. Mas como eu tenho poucos dados, não dá para dizer muito. 4 diárias, a nota subiu, mas talvez eu tenha poucas diárias. E aí vocês podem o quê? Velho, será que eu queria outras informações nessas mesmas tabelas dinâmicas, né? Vou excluir esse para ficar só uma linha. Por exemplo, nessa daqui eu quero cruzar o dia do check-in, dia do check-in, dia do check-in. Nem é dia da semana aqui, eu vou deixar dia do check-in, que fica melhor. E aqui a média das avaliações. Eu quero adicionar aqui dia do check-out, fazer um cruzamento de check-in com check-out para ver se eu encontro alguma coisa. Então, quando eu clicando aqui em cima da tabela dinâmica, para esse campo aparecer, por acaso se esse campo não aparecer, galera, vem sempre aqui, ó, análise de tabela dinâmica e design, é onde você vai, essa parte que fica marcada aqui, quando eu clico fora da some, é aqui, ó, lista de campos, caso não apareça, essa opção está desmarcada, tá? Tem outras opções aqui que a gente vai trabalhar, inclusive, se eu quiser mover a tabela dinâmica, eu clico aqui, clico onde eu quero mover e dou um OK. Eu vou só desfazer aqui para voltar para o canto. Se eu quero atualizar os dados, a fonte dos dados,
Eu venho em alterar a fonte de dados aqui, ele vai perguntar, ó, hoje está até o 37. Ah, eu quero agora até o 38. Ok. Então está até o 38 agora. E eu aperto em atualizar. Ele atualizou. Não complicou porque entrou um campo novo, né? Eu vou novamente dar Ctrl Z. Se eu for aqui em alterar fonte de dados, tá até o 37, ok. Beleza? Então vamos lá, quando eu clico em cima eu digo, então eu quero botar aqui em umas colunas que façam também a média das avaliações, só que aqui eu não quero dia do check-in, eu quero dia do check-out. Então eu vou aqui em dia do check-out, jogo para cá. Oh, desculpa, errei, né? Ctrl Z, tem data do check-out. É dia do check-out. Pronto. Então o que foi que ele fez para mim aqui? Ele me deu dia de check-in, isso aqui é dia de check-out. Ó, o que é que ele me disse? O que é que ele está me dizendo aqui? Ele está cruzando. Quando eu tenho check-in na quarta e check-out no domingo, a minha média é 8. Cara, pela quantidade de dados que a gente tem, isso é complicado da gente dizer que isso é bem válido, porque talvez só exista um registro, uma reserva, que tem essa configuração, quarta para domingo. E aí você dá já uma média. É algo, mas vamos considerar que eu tivesse aí 500 registros. Mas aí o que importa é você entender o que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo aí. E que quando eu tenho só o check-in na quarta, eu tenho média 8.8. Quando eu tenho só o check-in na quinta, eu tenho média 8.4. Quando eu tenho só o check-out, lembra que a gente calculou isso já? No domingo, eu tenho média 7.6. Lembra que a sexta-feira tinha 7.4? A gente já fez isso. Vou aumentar aqui. Certo? Mas quando eu tenho de sexta e saída no domingo, olha como a minha média cai. É isso que você precisa analisar. Rapaz, quinta e saída. Lembra que eu mostrei para vocês, até naquele outro arquivo, nesse aqui, que eu trouxe aqui, que no domingo, foi aqui mesmo. Essa é a mesma tabela dinâmica. Mas vocês lembram que eu trouxe aqui que no domingo a gente tinha uma média baixa? Aqui de saída baixa e o check-in na sexta também. Isso quer dizer o quê? Que check-in na sexta e check-out no domingo provavelmente vai ser nota baixa. E é tanto que quando eu vou analisar aqui, ó, baixo de 7. Preocupante. Entendeu? É aí onde está. Gente, vocês estão nas primeiras aulas de introdução do curso do básico de análise de dados. E olha que descoberta eu acabei de fazer. Simples, olhando, sem nada complexo, sem utilização de grandes algoritmos de estatística, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, machine learning, deep learning, linguagem natural, o que seja. Só olhômetro. Coisa simples, vocês conseguem descobrir isso. Vocês não precisam ser estatísticos, nem cientistas da computação, nem matemáticos, para descobrir esse tipo de coisas que vocês podem descobrir aí facilmente no negócio de vocês ou no trabalho de vocês que vocês estudam. No curso que vocês estão fazendo e utilizar isso num TCC, no que seja. Só mostrando a vocês aqui o que eu... Ah, rapaz, por que será isso? Então vocês só perguntam, por que check-in na quinta e na sexta, o check-out no domingo tem avaliações baixas? Então isso aí eu cruzei esses dois elementos. Aqui deu alguma... Vou rever o que nem vi o que tinha acontecido. Eu vou remover e vou mandar de novo. Agora sim. Não vi o que foi. Não sei se eu estou escondendo ela aqui. Ok. Certo? Então foi isso que a gente fez. Isso aqui eu tenho as tabelas dinâmicas. É o que eu vi. Faça essas pequenas análises até visualmente mesmo. Então olha só, já descobri 3 coisas aqui. Várias, na verdade muito mais de 3. Só aqui nesse... Eu descobri que a sexta, check-in na sexta, aparentemente. Check-out no domingo, aparentemente tem problemas.
E eu estou preocupado mais com o que me dá problema, né? Se eu tenho um 10 aqui, tudo bem, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer para manter. Mas é mais preocupante essas notas. Né? Eu já descobri que a mulher, aparentemente, e a gente vai fazer esse teste estatístico lá na frente, tá? A gente vai fazer lá na frente o teste estatístico para saber se de fato as mulheres tendem a dar notas mais baixas. A gente vai fazer esse teste estatístico na frente. Aqui a gente tem só uma média que aparentemente pode ser, né, pelo um pouco de experiência que eu tenho, acho que sim. Aqui também, aparentemente, quanto maior a quantidade de áreas, tende a diminuir a avaliação. Então, porque de áreas mais longas é mais provável que você tenha. Então, interpretando isso, é isso que eu quero que vocês façam. É improvável que você tenha mais. A probabilidade de que o hóspede tenha problemas é maior. O ar-condicionado pode estar bom todos os dias. No último dia deu problema, ou o cara não gostou, deu uma nota baixa. Aquele cara que só passou um dia, ele funcionou bem o ar naquele dia, ele deu 10, entendeu? Então é isso que vocês têm que analisar. Outra análise. Qual é o dia que tem mais 10? Né? Como é que eu posso fazer uma pergunta? Qual é o dia? Será que eu não estou nem preocupado com a média, eu estou preocupado agora aqui com a moda. Qual é o dia que o 10 mais se repete aqui? Por exemplo, aqui foi de um sábado, aqui foi na segunda, aqui foi na quinta, parece variar, né? Aqui esses três, ó. Sábado, quinta e sábado, já tá aparecendo o sábado que tá dando, quarta, o dia que mais repete. Eu tô fazendo isso, ó, outro sábado, e outro sábado aqui, com certeza é o sábado, né? Teve mais 3 10, não teve nenhum sábado aqui, mas aparentemente o sábado. Então, poxa, por que no sexta-feira não é legal, final de semana, mas tinham muitos 10 no sábado? Pergunta, responde. Aí tu vai olhar o sábado, inclusive nessa outra tabela que eu tinha feito aqui, tem 1,3 a média de diário, ou seja, o cara entra no sábado e sai no domingo. Por isso que ele tá dando nota boa. Então por que muita gente, aí a pergunta, por que o sábado, o final de semana, de sexta para domingo, ou de sexta até para segunda mesmo, tem notas, ou de quinta para domingo, tem notas teoricamente, em geral, mais baixas, nas avaliações, mas o sábado tem nota boa. 8,8 a média e é o dia que tem mais 10. Essa é a pergunta. E aí você responde. Porque ao mesmo tempo que o sábado tem nota boa, ao mesmo tempo que o sábado é do final de semana, ele tem normalmente uma diária. A maioria das vezes uma diária. 1,3 é quase 1 a média, ou seja, eu não tenho números nem abaixo de 1, né? Que no mínimo é 1. Então se está 1,3 é porque eu tenho muito sábado alugado sozinho. E pelo fato de ter uma diária, eu olho para essa outra análise aqui, ó, que é de por quantidade de diárias, que eu até tinha feito aqui já, e vejo que a média na quantidade de diárias, quando é uma diária, eu tenho média alta. Então por isso que o sábado, entenderam? Consegue ter essa nota que distorce a mesma ideia de que final de semana é uma nota mais baixa. Né? Então é isso que vocês querem que vocês façam. Essas análises aí por dia da semana. Sábado deu média aqui 8,8 o check-in no sábado. O check-out no sábado deu 8,7. Se você olhar o check-out do domingo, deu baixo, poderia dar mais baixo ainda se não fosse pelos dias de sábado que sai no domingo, que tem uma nota boa. Poderia dar mais baixo ainda esse check-out do domingo. E aí você vai analisar por quê. Tenho menos funcionários no domingo, eu tenho muitos check-outs no domingo, e aí eu posso calcular aqui a quantidade de check-out, ao invés de a média, fazer outra tabela dinâmica aqui, analisando a quantidade de check-out. Eu disse, será que é porque eu tenho muito check-out no domingo? E muito check-in no domingo? E aí a recepção fica cheia, e o meu número de funcionários é pouco no domingo, porque eu tenho que dar folga, porque no domingo eu não posso todo mundo trabalhar sempre. Muita gente folga no domingo. E por isso eu estou tendo essa nota baixa no domingo de check-out. Descobri. Qual a ação que eu vou tomar? Contratar? Vale a pena? Vou pagar mais por isso? Vou melhorar minha média? Vou contratar esse mês. Vou passar 3 meses contratando gente. Depois eu meço, eu vou medir minha média durante esses 3 meses. Ela melhorou em relação ao que eu já tinha antes? Valeu a pena o investimento? É isso que vocês vão fazer. Né? Inclusive nesse curso tem um projeto no final, tá, gente?
Vocês vão precisar fazer um projetinho aí lá, mais na frente eu vou dizer, seguir um modelo que a gente vai fazer, e vocês vão do começo ao fim criar, fazer análises como essas que vocês estão fazendo agora, depois descrever estatísticas com mais detalhes, né, que a gente tem algumas que a gente não falou ainda, como desvio, as estatísticas de variação, né, desvio padrão, amplitude, variância, essas coisas aí que a gente não falou ainda, nem explicou, mas o que a gente vai mais usar é o desvio padrão mesmo. Tá? Então, beleza. E a outra aí, a partir desses dados, o que é que vocês vão fazer aqui desse dashboard? Esse seria esse dashboard, né? Que é esse cara aqui, que parecido com essa análise aqui que a gente vai fazer. Cadê ele? Isso, aqui. Como é que eu faria isso? Aqui eu não tenho as tabelas dinâmicas, né? Eu vou gerar os gráficos. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer, primeiramente, que eu quero um gráfico para comparar esses dados. Então, eu venho aqui, análise de tabela dinâmica, um gráfico dinâmico. O gráfico, né, que vai comparar aqui, para me dar uma ideia, esse seria, poderia ser um gráfico comparativo mesmo, que eu vou dar um Ctrl X aqui e jogar ele, aqui dentro, depois eu vou organizando, certo? Outro gráfico que eu poderia pensar era nesse aqui. Qual era o gráfico que ele vai me sugerir aqui? É aquele lá, de média também de comparação. Vou dar um Ctrl X e vou jogar ele aqui. E esse aqui eu vou também fazer um de comparação, usando também tabela, esse é o mesmo, tá? Beleza. Aí antes disso eu vou desenhar aqui mais ou menos como eu quero a minha telinha. Meu painelzinho de controle, que seja. Geralmente eu faço isso aqui, ó. Eu gosto de criar uma coluna aqui, preenchimento, só mostrando para vocês, né? Boto uma cor, aí normalmente eu mesclo isso aqui, deixo inteiro. Aqui eu fiz isso, né? Acho que até o Z, vou até o Z para eu mesclo e pinto aqui nessa mesma cor, né? E aqui eu vou fazer mesclo e pinto também. Eu vou desenhando meu painel. Eu vou tirar aqui logo essas linhas de grade que eu não gosto. Eu vou trazer esse cara para cá, vou diminuir um pouco ele, que não precisa ser tão grande assim. Vou começar a configurar ele aqui desta forma. Vou tirar esse título que não precisa. Eu já sei que isso é um sexo masculino e feminino. Até porque eu vou tirar as linhas de grade. Vou tirar a legenda. Vou botar os rótulos, vou tirar a parte vertical e vou deixar assim. Né? Então isso é o sexo. E eu posso vir aqui nessa tabela dinâmica também de sexo, gerar aqui o que? Uma segmentação. Quero segmentar esses dados. Né? Nesse caso aqui eu criei com o quê? Ele não está indo. Porque está aberto. Eu criei o sexo por dia da semana, para ver se tinha. Só foi para enfeitar mesmo. Então eu criei uma segmentação aqui, análise. Eu deixo marcada a tabela dinâmica, né? E eu botei por dia da semana, dia do check-in. Então eu marco e dou OK. Então ele vai criar essa segmentação, onde eu posso filtrar. Eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou jogar para cá, né? E aqui eu vou, ficou em cima, foi, clica fora, tá, ó, e vai. Então tá aqui meu gráficozinho. Eu vou mover ele para aqui, vou botar esse filtro aqui, esse filtro não, essa segmentação, e a partir de agora, quando eu marco domingo, ele já me compara o sexo, né? A média do sexo no domingo. Por exemplo, quando a mulher faz check-in no domingo, a média é 8 e do homem é 7. Quando é na segunda, é de 10 e 7. Quando é na terça, os dois tem... Não, na verdade, não tem nenhuma mulher que fez check-in na terça. É ruim de ter poucos dados, né? Quando é na quarta, o homem dá uma nota maior. Ó, é engraçado, né? Que a gente tava vendo. A mulher deu nota maior no domingo,
A mulher deu nota maior na segunda. Na terça não teve o feminino. Aí, ó, quarta, o homem melhorou. Quinta, sexta e sábado. Olha que interessante. Apesar de quando eu limpar aqui, no geral, a nota da mulher ser menor, como no domingo, na segunda, foi melhor. Não estou dizendo que isso é verdade, gente, até porque a gente tem poucos dados. Né? Na terça, por exemplo, não tem nenhum. Mas é esse tipo de filtragem que vocês podem já fazer aqui com a segmentação de dados. Né? Aí, eu vou pegar esse outro gráfico, vou jogar aqui. Antes disso, vou até diminuir um pouquinho. Vou fazer mais um esquemazinho aqui, ó. Que é... Eu vou criar aqui um... Deixa eu ver, daqui... Fica grande. Assim, que tá bom. Aqui. Aqui tá bom desse tamanho. Eu diminuo ali. Vou mesclar. Vou até pintar ele aqui de uma corzinha diferente, só para marcar. Vou diminuir um pouco, trazer mais para cá. Tá bom. Vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl V aqui. Deixar esses dois camaradas mais ou menos organizados aqui. Beleza? Depois vocês vão entender o porquê. Poderia botar um pouco mais para cima aqui. Mesclei e pintei. Pronto. Aí vou criar outro gráfico aqui embaixo, também relacionado à avaliação. Veja que é um gráfico maior. Depois eu vou... Estou desenhando aqui. Tira a legenda. Vou deixar o rótulo. Prefiro assim. Certo? E aí eu vou botar aqui um filtro também nesse gráfico aqui, que eu posso fazer também pelo dia da semana, já que eu vi, né, que o dia da semana, análise, dia da semana. Só que aqui, acho que esse eu fiz diferente, não foi? Só para ficar igual. Acho que eu fiz pelo... eu fiz pelo sexo e se tem criança. Aí eu vou colocar aqui do lado dia da semana não. Descer um pouco mais. Pronto. Um pouco. E aqui eu posso botar duas segmentações. Por exemplo, eu quero uma de sexo e qual outro? Se tem criança. Dá Ctrl X nas duas. Vou jogar para cá. Como as duas estão relacionadas à mesma tabela dinâmica, elas funcionarão em conjunto. Certo?
Ou seja, se eu disser aqui, eu quero ver o masculino, então ele vai me dar aí a média do masculino de acordo com os dias da semana. Porque minha análise aqui é por dia da semana. Veja que um dia como foi alto. Se eu quiser o feminino, né, não segue muito aquele padrão. Com 4 dias foi uma nota maior do que os demais, né? Então talvez o sexo não faça muito relacionado com o dia da semana para avaliação. Mas, por exemplo, tem criança e não tem criança. Quando eu não tenho criança na reserva, né, quando eu não tenho criança, olha minhas notas, 8.8, 9.8, 9.8. Quando eu tenho, eu só, primeiro, caiu bastante, é mais uma, por isso que eu criei esse campo. Eu tenho, primeiro que eu só tenho reservas com um dia ou 2 dias, ou seja, dá-se a entender que quem tem criança não costuma ir com muitos dias. Isso aí é uma suposição muito vazia, né? Muito assim, sem ter tanta informação, né? E quando não tem, melhora, né? E você consegue ter notas melhores. Detalhe é que quando eu marco isso aqui, por exemplo, não tem criança. Se eu for nas tabelas dinâmicas, não, aqui ela não está. Isso. Quando eu marco aqui, se eu for na tabela dinâmica, ela altera, tá? Então, por exemplo, minha média aqui, ó, ficou. Minha média geral 7.3 aqui, né? Se você olhar, não tem criança, como tem criança. Essa média aqui, porque 7.3 é por causa da quantidade de hospedagens, tá, gente? Ele não faz uma média, só para vocês entenderem, ele não faz uma média desses dois valores aqui, não. Então, não estaria 7.2, né? Por aí, 7.65. Mas é porque provavelmente tem mais outras reservas aí. Não são só 2 reservas, né? Não tem uma reserva de 1 diária e uma reserva de 2 diárias. Não é isso que ocorre. Provavelmente, né? Porque a média no final deu 7.3, né? Como a gente viu. Só estou querendo mostrar que quando você altera aqui, se você for na tabela dinâmica, você vai ver o valor alterado também. Beleza? Então aqui eu tenho mais uma informação, que é essa. Eu aqui com o meu preciosismo. Posso arrastar um pouco para... Opa! Que é aquela que compara os dias de check-in e de check-out. Eu posso jogar ela um pouco maior aqui. Um pouco maior aqui. Vou tirar essas linhas. Vou tirar a legenda. Na legenda não, né? Porque nesse caso a legenda é importante, que é o dia do check-out. Mas o título do gráfico não precisa. Deixa eu ver como é que fica com o rótulo. Acho que fica meio sujo, né? Mas ainda fica melhor de comparar do que isso aqui. Ainda dá para comparar melhor. Então o que é que você está vendo aí? Eu estou vendo o check-in está na horizontal, o check-out está aqui na legenda. Então quando eu, por exemplo, não posso ter o domingo aqui, né? Sempre vão ter 2 barrinhas. Não, sempre não, né? Que não vai dar. Mas assim, eu não posso ter o domingo aqui, porque eu não tenho check-in e check-out no domingo. Espero que eu esteja gravando. 1h03. Né? Por exemplo, aqui é no domingo. É a média, né? Do domingo, né? E o check-in no... Isso aqui é o check-in, né? Check-in no... Aqui é o check-out, isso. Check-out no domingo, check-in no sábado. Certo? O que ele está comparando aqui são esses valores. Ó. Se você olhar o domingo 8 e o check-out na segunda, né? Check-out na segunda 8. Não,
desculpa. No domingo 7, o check-in e o check-out 7. Desculpa. Check-in 8 e check-out 7. Se você olhar aqui, né? No domingo. Com a segunda. Isso, 8. Né? E peraí, deixa eu ver novamente aqui. Você pode também. Era isso que eu queria. Tá? Era isso que eu queria. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou vendo o dia do check-in, domingo. Então eu só tenho check-out na segunda e na quinta. 8 e 7. Tá confundindo as cores, tá? O que é que ele está dizendo aqui, ó? Check-in no domingo. Check-out no laranjinha, que é a segunda, 8. Check-in no domingo. Check-out na quinta, 7. Eu não tenho os outros, né? Tenho poucos. Se eu tivesse muitos dados aqui, o que iria acontecer? Provavelmente iria ter 6 barras aqui. Desculpa, eu estava interpretando errado aí no começo. Deveria ter 6 barras aqui para cada um. Como eu tenho poucos dados, é por isso que tinha 2, 3 barras, né? Então, o que é que eu tenho que me preocupar quando eu olho para um gráfico desse? Quando eu vejo barrinhas como essas, de 6.3 aqui e de 6. Por quê? Eu vou ver aqui, check-in na quinta, check-out no domingo, check-in na sexta, check-out no domingo, estou tendo notas baixas. Então, esses que eu iria ter que analisar com mais cuidado aqui. Né? E aí, eu poderia também gerar aqui um outro gráfico, eu nem fiz nesse daqui, mas seria um gráfico das avaliações, né? Das avaliações que eu vou gerar aqui, inserir tabela dinâmica. Eu vou inserir aqui uma eu quero que você calcule. Veja só o que eu vou fazer aqui. O dia do check-in, não. O dia do check-in. E aqui nos valores, eu quero que você me bote a nota dos funcionários, limpeza, localidade, facilidade, conforto e custo-benefício, né? Tudo isso aqui não é soma, é média. Ver se isso aqui vai... Ah, não. Tem que vir aqui mesmo. Configurar a média. Eu poderia fazer uma análise aqui por cada categoria dessa, né? Também. Seria mais... E aí fazer uma comparação, que eu já tinha feito algo semelhante a isso, né? Comparação de médias aqui por dia, né? Posso comparar só essas médias, mas eu poderia comparar por dia também. Acredito que aqui eu poderia ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Não vai ficar muito limpo, não vai ficar legal, porque vai ficar uma linha por cima da outra, a não ser que eu... Aquela ideia, né? Na sexta-feira toda a média cai, tende a cair, ó.
Eu vou... Tinha aquele... Deixa eu ver aqui. Que é um gráfico normal. Eu não queria... fica sujo demais. É o que eu quero fazer. Deixa para outra aula. Deixa eu remover aqui, vai ficar só esse camarada que era esse gráfico aqui, né, de comparação muito... Aí lembra que a gente fez isso, tendo que calcular um por um? Bastava eu fazer isso aqui, né? Mas tudo bem, serve. A gente pode jogar ele aqui e tentar usar ele como informação apenas, né? E aqui eu posso jogar uma segmentação, sexo, por exemplo. Então, Ctrl X, jogar para cá, porque uma vez que eu... Aqui não, cuidado para quando não acontecer isso, né? Ctrl X, clica aqui fora e joga ele aqui. Deixa eu jogar ele aqui dentro, ó. Já fica... mais legal, porque eu posso verificar feminino e o masculino, o que é que aumenta e o que é que diminui, quanto às avaliações categorizadas, né? Mais uma coisa que eu vou fazer, linha de grade, na legenda aqui eu não posso tirar não, fica estranho. Rótulos eu gosto assim, pronto, eu prefiro desse jeito. Diminuir um pouco esse cara. Posso botar outras segmentações aqui, como a questão do tem ou não tem filho, né? Só para que vocês percebam, tem ou não tem criança aqui, ok. Dou um Ctrl X, fica aqui fora. E ele está relacionado com esse outro. E aí estamos montando, né? Beleza? Então toda essa segmentação para verificar. Uma outra tabela que eu posso criar aqui também, em relação à data do check-in, né? Que é a minha avaliação final. Então eu posso fazer também uma tabela dinâmica aqui, que é inserir a data. Não falei com você, Siri. Do check-in, ok. Venho aqui, ó, data do check-in, que ele criou lá, e eu vou aqui, e ele inclusive criou em meses, trimestres e anos, eu posso deixar isso lá, marcar todas essas opções, ó. Só que eu não quero soma. Eu quero média em todos eles, inclusive na avaliação. Conforto. Estamos acabando, tá? O restante a gente faz pronto, na aula de segunda. Mas será pouca coisa. Não sei porque ele ficou em negrito. Aqui tem negrito. Ah, tá, já sei.
causa disso aqui. E ele já divide pra gente aqui, gente, por trimestre, por mês. Você pode até deixar isso aqui aberto assim, ó. Não recomendo que você... janeiro, fevereiro, março, abril. Não recomendo que você jogue isso aqui nesse painel, tá? E aí eu poderia, inclusive, gerar nesse aqui uma linha de tempo, né? Onde eu vou ter a data da avaliação, não, a data do check-in. Que eu posso filtrar aqui, ó. Eu vou colocar esse linha de tempo aqui. Opa. É um dash bem simples, galera. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. No curso aqui não é nada. E eu preciso aqui inserir um gráfico também. E aí esse gráfico dinâmico aqui vai ficar um pouco... um pouco sujo ele, né? Mas eu vou melhorar ele na próxima aula, tá? Vou deixar só a avaliação. Linhas de grade. Tá, deixa assim. Aqui, só para mostrar para vocês, depois eu melhoro um pouco esse gráfico aí, tá? Nas próximas aulas. Só para mostrar para vocês, que se eu quiser ver, eu fiz separado, tá, gente? Fiz cada área, estou analisando aqui exatamente para vocês fazerem o exercício. Dia da semana com sexo, na avaliação, quantidade de áreas com sexo e se tem criança, uma análise pela linha do tempo, data do check-in e avaliação, sexo tem criança e as avaliações das categorias, e aqui uma comparação de dia da semana, né, e de entrada e de saída, né, uma comparação de entrada e de saída, e eu também poderia aqui jogar nesse cara aqui, jogar uma segmentação, né, já que a gente está usando bastante a segmentação sexo, né? Ctrl X. Jogar aqui, eu fiz separado, eu poderia usar esse próprio sexo aqui, mas você vê que quando eu mudo, ele só muda esse, né? Isso foi uma opção. Deixa eu ver onde eu poderia colocar esse. Posso colocar ele... aqui. E aí você vai verificar se... Na verdade, não é isso que eu quero aqui, não. Esse cara aqui, o melhor segmentação seria aqui, ó, o próprio dia da semana. Aqui, dia do check-in. Por quê? Porque você, quando fizer aqui, ó, eu não preciso fazer o filtro pelo gráfico. Certo? Por exemplo, se eu marcar aqui o domingo, ele vai me comparar quais os dias de check-out do domingo, da segunda, da terça, certo? Da quarta. Ó,
quando eu tenho check-in na quarta, como é que tá meus check-outs? Se eu não quiser ficar com esse gráfico tudo assim. Tá? Então pronto, fiz um pequeno e simples dashboard aqui. Né? Não é difícil, vocês estão vendo. Vou melhorar esse aqui de linha de tempo depois, tá? Ele funciona assim, ó. Se você, por exemplo, marcar janeiro aqui de 2020. Janeiro não. Deixa eu ver quando é que vai ter. Só vai até de agosto, né? Deixa eu tirar. Você pode ir filtrando aqui. Não ficou muito legal essa. Eu vou tirar. Você pode botar por meses, por anos. Por exemplo, 2022, 2023. Por dias. Aí praticamente não vai ter, né? Acho que a melhor opção aqui é deixar até por trimestre. A melhor opção é por anos, por mês ainda. Vou desmarcar. Certo? Esse aqui eu posso até apagar daqui para ficar melhor. Eu tinha que ter deixado a legenda. Mas ele tá pequeno aqui. Eu vou melhorar esse aqui, tá? Esse aqui, inclusive, tem que aumentar, porque tinha mais valores. Deixa eu formatar. Aí eu poderia aqui deixar só avaliação. No tempo. Para ver como a minha avaliação está indo. Está meio que constante. A linha de tendência que eu criei aqui. Terá esse título. Horizontal era bom. Meio que constante. Mas ela aparentemente deu uma queda aqui no mês de janeiro. Provavelmente por quê? Porque no mês de janeiro eu tenho reservas mais caras, pessoal vem para verão, paga mais caro, termina sendo mais rigoroso. Certo? Essa linha de tendência aqui é o que dá a tendência de como vai ser as reservas, está dando uma ideia de que está constante. Beleza? Vou aqui desmarcar e fiz aí um simples dashboard, né? Aqui seriam opções que eu posso trazer na próxima aula, que são cálculos que você pode fazer aqui, por exemplo. Tá? Você pode trazer um cálculo de geral, ou até jogar esse cara aqui para baixo, tirar essa mesclagem e pintar aqui de branco mesmo. Trazer esse cara mais para cá. Trazer esse cara mais para cá. E eu posso até criar aqui alguns valores, né? Coisa do tipo isso aqui, ó. Até 3 mesmo. Meu preciosismo meu aqui, tá, galera? Pera aí. Aqui vocês poderiam colocar cálculos. Quantidade de reservas.
Acho que aqui dá legal. Quantidade de reservas. Fiz a mesma coisa, não foi? Média final. Informações, você pode usar um cálculo qualquer aqui. Você pode botar aqui. Eu quero saber quantas reservas eu tenho. Então bota botar aqui. Igual. Conte número, né? Conte número aonde? Conte aqui. Número aqui no, em A. Né? Tenho 36 reservas. Aí posso aí, ó. Pintar isso de branco, aumentar. Né? E aqui até adicionar uma linha desse jeito que eu fiz. E escrever aqui em cima total de reserva, né? E aí você vai ter que mesclar esse. Aumenta aqui um pouco, sei lá. Pinta aqui de um... Sou muito bom nisso não, mas pode ser esse aqui, ó. Só um exemplo. Esse aqui eu vou até pintar de branco para ficar maior. Já ficou legal, né? 36 reservas. Você pode ir brincando com isso aqui, né? E aqui você pode botar a média geral, né? Que é a média das avaliações, né? Você vai tirar a média deste campo T aqui. Você vai... Tudo bem que você já tem essa informação aí. O custo é... Opa! Tá aqui 50. Pincel 50. Pincel aqui. Média das avaliações. Tá aí. Um simples painel para vocês, né, analisarem só um dashboard. Aos poucos vocês vão ganhando costumes, né, para fazer isso. Beleza? Então aí, galera. Muito bom. Se eu puder abrir, sim, vou abrir, tá? Eu vou abrir essas questões para vocês fazerem. Vou aqui... E aí vocês podem brincar. Tem vários tipos de gráfico. O importante é vocês entenderem e saberem utilizar qual é o melhor gráfico. Perceba que com o olhômetro aqui eu descobri prováveis variáveis que podem, né, modificar as nossas avaliações. Ainda posso pintar esse fundo aqui, tá, galera? De um azulzinho. Se eu quiser modificar, ó, para ficar diferente, eu posso. Se vocês acharem melhor. Talvez eu nem ache tanto. Branco talvez fique até melhor. Beleza? Vamos salvar aqui. Vou até salvar nessa opção. Aqui eu tenho de análise de dados. Vou chamar de versão. Pronto. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Vou parar a gravação aqui. Vai dar 1h30 certinho essa. Valeu, é isso aí. Acho que os avisos foram dados. Quem ainda não fez o cadastro aqui nesse link, por favor, fazer o mais rápido possível. Tá? Preciso disso aqui. E detalhe, gente, quanto mais rápido,
quanto mais rápido eu também puder homologar tudo isso, eu posso declarar até que vocês são regularmente matriculados no IFPB até 31 de dezembro de 2023, o que vocês podem utilizar aí como benefício, né? Agora, para isso, vocês teriam que pedir a minha essa declaração, e eu só ia dar essa declaração para quem tiver matriculado, né? Para quem tiver matriculado e, claro, participando, né? Fazendo as atividades. Beleza? Valeu, galera, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Até segunda, tá? Preste atenção aí na programação que vai estar aparecendo para vocês. Fui!